Olá, boa tarde. Remetida para as plataformas digitais pela pandemia, a juventude hospitaleira não desiste da interação entre os seus membros e em dinamizar esta proximidade aos que vivem a doença mental. É um tema que vamos analisar com Guilherme Portela, que está connosco e com quem vamos conversar já dentro de instantes. Antes, ficam os temas da atualidade religiosa. Paróquia de Setúbal combate a fome com um restaurante social aberto todos os dias em takeaway. Na cidade de Setúbal, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição assiste, em termos sociais, uma das zonas mais sensíveis da cidade. Rodeada de habitação social, minorias étnicas, imigrantes e mão de obra pouco qualificada, esta é uma população que sente de imediato qualquer oscilação económica. No apoio alimentar, ganha relevo o restaurante social. Não é uma cantina, porque em termos de cantina ou refeitório são fechados. Então, restaurante, porque dignifica as pessoas, vão ao restaurante social e não restaurante de pobres, porque também vinham aqui, vieram ao longo dos anos, grupos de pessoas, vieram instituições, vieram professores universitários, vieram organizações da sociedade civil, Rotários, Lions, movimentos de igreja, que ao mesmo tempo que as pessoas vinham buscar a refeição, eles também estavam para jantarem aqui em conjunto. Ao fim do dia, o restaurante, como todos os outros atualmente, funciona em takeaway, um apoio garantido pelos voluntários que sentem a importância do seu gesto solidário. É que uma pessoa ajuda, gosta de ajudar e sempre ajudei e gosto de ajudar. Todos os dias são muitos os que por aqui passam em busca de um apoio alimentar que é também auxílio para superar o momento de crise. Eu vivia com a minha mãe. Só que a minha mãe já faleceu há mais de 2 anos. Pronto, e com a minha mãe tinha uma pensão mais ou menos, ajudava-me. Mas a minha mãe faleceu, tive que vir a pedir aqui ajuda aqui ao padre. Eu venho pescar comer para mim, para a minha mãe e para o meu padrasto. O restaurante social na paróquia de Nossa Senhora da Conceição funciona numa parceria com a Caritas Diocesana e é um auxílio essencial nesta área urbana muito exposta à precariedade e exclusão social. Braille, pictogramas e linguagem gestual portuguesa. A comunicação inclusiva dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. O Papa entregou os símbolos da Jornada Mundial da Juventude aos jovens de Portugal e a comunicação do que significam acontece a pensar em todas as pessoas. A Organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e o Instituto Politécnico de Leiria iniciaram uma parceria para garantir uma comunicação inclusiva, a começar pela informação que vai acompanhar a peregrinação dos símbolos quando as condições sanitárias o permitirem. O primeiro passo foi reescrever, de forma simples, o texto que acompanha a cruz e o ícone de Nossa Senhora. O texto sim era bonito, mas nós queríamos passar aquilo que era essencial, deixar apenas o essencial para se compreender o significado. Isso é que era super importante, era que todos neste momento que vão participar nas jornadas, todos tenham a oportunidade de conhecer o verdadeiro significado dos símbolos que foram escolhidos, que foram eleitos. E portanto o que fizemos foi essa limpeza e transformar apenas num texto muito simples, em escrita fácil, como nós costumamos dizer, é uma linguagem simples, portanto agarramos nos textos e usando uma expressão, se calhar a expressão pode parecer muito fácil, mas a expressão mais correta, a expressão é mesmo esta, limpar um pouco. Quando eu digo limpar é tirar aquilo que é acessório. Todos nós sabemos que quando escrevemos, muitas vezes colocamos um conjunto de palavras que não são importantes para a mensagem que queremos transmitir, são, digamos assim, um pouquinho supérfluas. Um trabalho do Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria, que se concretiza a pensar em todos os grupos de pessoas a quem é necessário comunicar o significado dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Foi preciso também pensar que essa escrita simples tinha que chegar, por exemplo, às pessoas cegas. Então,
vamos transformar essa escrita simples em braille para que se chegue. Depois, a seguir, é pensar, sim, mas será que no mundo todas as pessoas cegas sabem braille? Pois não sabem, até porque algumas nem sequer tiveram a oportunidade de aprender braille, porque nem sequer é possível em alguns países, nem existem em alguns países no mundo máquinas de braille, que é uma coisa que nós achamos vulgar e que conhecemos há 2 séculos, não existem. Portanto, colocámos o áudio para que a pessoa que não possa, nem saiba ler, nem saiba braille, possa ouvir. E depois ainda pensámos num grupo de pessoas que são muitas vezes esquecidas pela sociedade, que são as pessoas com incapacidades a nível intelectual, e esta esfera é muito ampla, porque estamos a falar desde pessoas com algumas incapacidades, por exemplo, a nível do autismo, déficits cognitivos, doenças mentais que hoje em dia tanto assolam a nossa sociedade, demência, e isso juntamos pictogramas, ou seja, linguagem pictográfica. O que é que essa linguagem pictográfica faz no meio deste texto? Ela ilustra as nossas palavras, ou seja, ela dá alma às nossas palavras. São pictogramas que dão alma às nossas palavras que estão lá escritas. Um código mundial semelhante aos símbolos que preenchem mensagens pessoais públicas das redes sociais, mas falta um grupo de pessoas, as que comunicam pelas imagens e pelos gestos. A cruz peregrina tem 3,8 metros de altura e foi construída em 1983, ano santo. O Papa João Paulo II entregou a cruz aos jovens no Domingo de Ramos, em 1984. A cruz peregrina, feita em madeira, já passou por 90 países e 5 continentes. Em 2000, a cruz peregrina é acompanhada pela imagem de Nossa Senhora, Salus Populi Romani. A imagem de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, tem 1,20 m de altura e 80 cm de largura. A imagem de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, foi entregue aos jovens pelo Papa João Paulo II como símbolo da presença de Maria. A escrita fácil também ajuda esta comunidade, mas de facto a língua materna das pessoas surdas é a língua gestual portuguesa e, portanto, colocámos também este flyer em língua gestual portuguesa e no futuro também deveríamos avançar, uma vez que estamos a falar nas Jornadas Mundiais da Juventude, na língua internacional, porque também existe e, portanto, já existe também um conhecimento, tal como nós usamos o inglês, que é quase, não é universal, mas quase todos sabemos algumas palavras de inglês e conseguimos quando não há uma língua comum. A língua, no fundo, gestual, o gesto internacional também começa a ser, hoje em dia, muito utilizado na comunidade surda. Estratégias de comunicação que devem ter presente também o tamanho da letra, não inferior a 12, o espaçamento entre linhas, acima de 1,5 e a cor do texto, assim como a simplicidade no estilo de letra. É a forma de tornar mais acessível a transmissão de mensagens para toda a população. Eu estou a pensar numa outra população, por exemplo, estou a pensar na população disléxica, que é muito grande, ou também na população com déficit de atenção, porque há também esta ideia que o déficit de atenção só acontece nas crianças e a hiperatividade e que depois ela passa quando as pessoas são adultas. Não é verdade. A hiperatividade mantém-se ao longo da vida, as pessoas é que arranjam mecanismos para conseguirem controlar essa hiperatividade. E, portanto, o texto, muitas vezes gostamos muito de apresentar os nossos textos todos justificados e todos direitinhos. Por exemplo, um texto justificado tem uma maior dificuldade de leitura para as pessoas. Por exemplo, um disléxico tem muito mais dificuldade em ler um texto que está justificado porque parece muito maior a mancha e, portanto, de imediato, aquilo é como que fossem letras a dançar na sua mente, de imediato abandona e não quer ler. Se o texto não for justificado, e façam essa experiência de ter o mesmo texto, um justificado e outro sem ser justificado, vão perceber que as frases parecem muito mais pequenas.
Indicações que resultam da investigação desenvolvida no Instituto Politécnico de Leiria, que são já orientações da Comunidade Europeia, muitas vezes não cumpridas. A proposta para a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa, é promover a comunicação inclusiva das mensagens essenciais, fazendo das jornadas uma ocasião de mudança. Com esta política de termos uma comunicação para todos, sermos agentes com estas jornadas da mudança. Se eu estou a mostrar este tipo de comunicação só com um simples flyer, estou a mostrar aos jovens todos. Então estou também a alertar os jovens que há pessoas que comunicam de modo diferente e que eu tenho que respeitar. Acho que eu queria ver as jornadas também como um evento mundial que pode promover a inclusão e a equidade e dar voz a estas pessoas e mexer com a sociedade. De acordo com a organização da Jornada Mundial da Juventude, a apresentação do hino em língua gestual portuguesa é a próxima proposta de comunicação inclusiva e já está em desenvolvimento pelo coro da Universidade Católica Mãos que Cantam e pelos jovens do Corpo Nacional de Escutas. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Basta aceder a agência.eclesia.pt para ficar a par do essencial da atualidade religiosa. Nela ganha também relevo a ação da Juventude Hospitaleira, que nesta contingência não abre mão de desenvolver atividades que a ponham em contacto com os que sofrem de doença mental. Está connosco o Guilherme Portela, que é secretário da Juventude Hospitaleira. Olá, boa tarde. Olá, obrigado boa tarde. por estar aqui na nossa companhia. Na verdade, estes têm sido tempos passados nas plataformas digitais, mas nem por isso a circunstância ou a condicionante tem arrefecido de alguma forma o dinamismo vivido pelos membros da Juventude Hospitaleira. Sim, é verdade. Nós, desde que a pandemia começou, tivemos de reestruturar as nossas atividades e, como diz, não diminuímos no número de atividades, antes pelo contrário, temos cada vez mais atividades mensais onde todos os jovens podem participar. E que jovens são estes? O que é a Juventude Hospitaleira? Então, muito bem. A Juventude Hospitaleira é um movimento católico, juvenil, ligado às Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e à Ordem Hospitaleira dos Irmãos de São João de Deus, que nasceu a 1 de janeiro de 1988, já tem uma certa idade, e faz com que os jovens que se inscrevem no movimento têm acesso a várias atividades, desde fim de semana hospitaleiros, desde campos de férias que duram uma semana ou atividades de uma só tarde. Estas atividades podem decorrer, e a maior parte decorrem, nas casas de saúde dos irmãos e das irmãs. O ponto fulcral destas atividades é a interação entre os jovens e os utentes que estão nessas casas, porque é trazer esta doença mental para fora, para dar a conhecer para o exterior. E também os jovens não fogem à regra e também lhes dar a conhecer estas pessoas, digamos, diferentes. É muito estruturante para um jovem que tem a vida pela frente, que vive num ambiente, digamos, marcado pela normalidade de uma vida que decorre, confrontar-se com estas pessoas com a deficiência mental, com a doença mental, até porque é uma realidade muito escondida na sociedade e é importante ter em conta que estas pessoas existem e particularmente que são pessoas como as outras, com uma capacidade afetiva tremenda, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. A Juventude Hospitaleira trabalha mesmo nisso, em dar a conhecer. E nós, jovens, que estamos em contacto com os utentes, nós próprios sentimos mesmo isso. São pessoas diferentes, mas como nós todos somos diferentes também uns dos outros. E como dizia, são pessoas com uma capacidade afetiva enorme.
nós estabelecemos conexões e amizades que duram para o resto das nossas vidas e voltamos mês após mês, ano após ano lá, e eles vão se lembrar de nós. Nós, infelizmente, podemos já não nos lembrar de todos, mas eles definitivamente vão se lembrar de nós. Sei que a Juventude Hospitaleira neste momento tem trabalhado muito a nível dos suportes digitais e que estes utentes destas casas também têm estado marcado presença nos vossos encontros. Em todo o caso, alimentavam uma ideia que era de fazer umas serenatas até junto a estas unidades hospitalares dos Irmãos de São João de Deus e das Irmãs, isto um bocadinho antes do confinamento obrigatório, não é? Mas a ideia permanece, não é? Assim que se possa. Sim, nós temos, desde o início da pandemia, nós temos tentado arranjar diversas atividades que não podem ser presenciais, não é? Como costumávamos ter. As serenatas é uma ideia que tivemos já há algum tempo, agora voltámos a confinar, é um bocadinho mais complicado, mas a ideia seria, com todas as regras de segurança, com todos os distanciamentos, levar um pequeno grupo de jovens e cantar aos utentes que estão numa janela lá dentro das casas e também tentar animar um pouco o seu dia e seria uma proposta interessante, sim. Estamos a falar de pessoas que estão utentes destas casas e que estão ali anos, muitos deles. Não estamos a falar de alguém que vai a um hospital, faz uma terapia e que se cura ao fim de uma semana, volta para casa. Estas pessoas estão ali há muito tempo e muitas delas são grandes amigos vossos e com os quais vocês desenvolvem uma relação de grande proximidade. Portanto, é sempre difícil para vocês, também para eles particularmente, este afastamento físico que se experimenta agora, não é? Em função da pandemia. Sim. Eles, nota-se que eles sentem muito esta ausência dos jovens. Os irmãos e as irmãs com quem nós contactamos mais frequentemente, de vez em quando dizem-nos, olha, aquela senhora está a perguntar por vocês, se vocês vêm cá, ou o irmão que diz, olha, aquele senhor está a perguntar por vocês. E nós sentimos muito isso. Felizmente temos conseguido trazê-los às nossas atividades, por Zoom. Colocamos um computador lá numa das unidades e temos conseguido estabelecer esse contacto, é claro, não físico, mas dá para os ver contentes e ansiosos por nos voltarem a ver, mesmo que seja por um ecrã. Este é um ano, tal como o anterior, já foi muito alterado. No ano anterior, o Carnaval ainda foi mais ou menos possível. Este já não será, no entanto, a Juventude Hospitaleira está a organizar um Carnaval, não é? Sim, é verdade. De dia 12 a 16, agora de fevereiro, vamos ter, nestes vários dias, vamos ter várias atividades com muita música, muita festa. Não posso contar tudo, que é para Claro. deixar os nossos jovens inscreverem-se e sentirem-se motivados para se inscrever. Onde também vamos ter vamos tentar trazer os doentes para as nossas atividades e também não falta a oração e a Eucaristia, que é sempre também um ponto muito importante nas nossas atividades, sim. Estamos a falar que tudo decorre num ambiente digital. Sim, tudo por Zoom, várias atividades por dias, que quem se quiser informar melhor pode ir sempre ao nosso site, que tem lá todas as informações. Falou da questão da oração, das Eucaristias, acaba por ser esta pertença a esta Juventude Hospitaleira também uma forma muito concreta de caminhar em igreja e de crescerem, enquanto jovens também, no âmbito da fé. Sim, sem dúvida. É uma forma diferente de crescer na fé. Nós inspiramos muito nos nossos, nós chamamos-los santos hospitaleiros, começar pelo pai da hospitalidade, São João de Deus. Nós vemos que na sua vida, a forma como ele viveu a hospitalidade, a forma como ele acolheu o outro, a forma como ele viveu a sua fé, é também um exemplo para nós, jovens hospitaleiros, para também vivermos nós assim a nossa fé. Vivermos não sozinhos, mas na partilha com o outro, também a acolher a fé do outro, que também é muito importante nos dias de hoje. E no caso do Guilherme, a hospitalidade é assim uma herança já hereditária, não é? Os pais também já frequentavam estas iniciativas e lá se conheceram e daí resultou uma família, e no caso do Guilherme também. É verdade. Sim, os meus dois pais fizeram parte da Juventude Hospitaleira desde os primeiros anos, se não me engano desde 1989, sendo que a Juventude Hospitaleira começou em 88.
E lá está, como diz, conheceram-se lá, participavam em várias atividades e acabaram por se apaixonar, casaram, tiveram a mim e a minha irmã. E nós, claro, vivemos também neste âmbito da hospitalidade, com estes valores hospitaleiros, graças a Deus foram-nos passados por eles. Portanto, sim, a hospitalidade tem sido uma grande parte da minha vida, sim. E como é que os jovens que nos escutam, como é que podem entrar para a Juventude Hospitalar? Como podem entrar? É muito fácil, não tem nada que enganar. Basta irem ao nosso site www.juventudehospitaleira.org e tem lá tudo a explicar, como se inscrever e também a falar sobre a nossa história, para se inteirarem, para perceberem naquilo em que se estão a meter, não é? Mas é tudo muito simples. Acedendo ao nosso site, tem lá a nossa a forma como podem se inscrever, tudo online. E as atividades, quando elas forem possíveis também presencialmente, porque agora abrangem o mundo todo, mas também não é uma realidade só de Lisboa, porque estas casas da Ordem Hospitaleira estão por todo o país, um pouco. Sim, nós somos um movimento nacional que temos casas por todo o país, ilhas inclusive, e as nossas atividades passam por todas essas casas, umas mais que outras, mas acabam por passar por todas as casas. Portanto, sim, nós agora com o Zoom veio trazer uma globalidade. As atividades passam por toda a gente do país, pode acabar por entrar. Antes era mais difícil, eu, por exemplo, sendo daqui da zona de Lisboa, ir tão frequentemente a uma atividade em Barcelos ou em Areias de Vilar. E agora isso é possível com o Zoom. Nós, numa só atividade, temos gente de todo o país e até de fora do país. Muito bem, Guilherme Portela, muito obrigado por trazer aqui a forma dinâmica e funcional em que a Juventude Hospitaleira continua a exercer esta sua missão, mesmo nos condicionamentos que vivemos. Obrigado, eu. Mais logo não esqueça de sintonizar a Antena 1 quando forem 22h45 para acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.